mas eles são manipuladores, perversos, arrogantes, gostam de estar sempre causando a boa impressão. Pessoal, eu vou falar hoje um pouco sobre a pessoa narcisista. Você sabe o que é? Então venham comigo que eu vou estar falando um pouquinho das características deles, explicando um pouco sobre o assunto, tá bom? Então venha comigo. Olha, pessoal, caracteriza-se em uma pessoa narcisista um conjunto, tá bom? Englobalizado assim, um conjunto, tá? Um conjunto de coisas negativas. Não é coisa boa não, tá bom, pessoal? Não é coisa boa não. Um conjunto de coisas negativas numa pessoa só. Nossa, mas ela pode ser tudo isso? Pois é, tem nele. Para começar, pessoal, muitas vezes você não vai nem dar de cara assim, dizer assim, ah, mas fulano é narcisista. Por quê? Porque ele esconde no começo, né? Quando você se conhece, ele não vai aparentar essa pessoa, porque ele vai causar a boa aparência. Ele gosta disso, gosta de causar a boa aparência. No momento em que ele chega em um lugar, né? Ele vai causar boa impressão. Ele gosta disso. Uma das coisas que ele é vaidoso, tá bom, gente? Já começa por aí. Então, quando você chega num ambiente, ele tá lá todo arrumadão, ele se preocupa tanto com a aparência dele, porque uma que ele quer mostrar que ele é o tal. Ele nunca quer estar mais abaixo, mas ele gosta de estar sempre por cima. Ele é o ousadão, ou seja, né? Ele ou ela é a pessoa que quer se destacar. Ele quer se destacar no meio dos outros. Ele não quer ficar por baixo, não. Então, aí tá um dos pontos, tá bom, pessoal? E aí, muitas vezes, ele vai mentir. Já é outro, né? Outra característica ruim. Ele vai mentir para poder ganhar vantagem ali, né? Ele vai entrando assim, de mansinho, para não causar impacto, mau impacto. Então, ele vai muitas vezes mentir para ganhar tal pessoa, ou aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Enfim, muitas vezes a pessoa vai entrando na dele, né? Porque eles são tão assim, eles sabem falar. Tem uma forma de falar tão bonita assim que muitas vezes eles conseguem agregar muita gente do lado deles por causa disso. Mas não é muito bom isso, né? Isso não é legal. E aí o que acontece? Essa pessoa, o narcisista, ele vai fazer, sabe o que mais? Ele ou ela é uma pessoa apática, ele não se preocupa com os outros não, eles são egoístas. O negócio é o ego, como eu já falei, ele quer estar sempre por cima, mas nunca por baixo. Não aceita quando os outros falam, não quer ser nunca contrariado. Então, eles são muito ousados, né? Então, eles são muito apáticos, né? E não tem nada de empatia. Eles são também manipuladores, né? Se ele trabalha, ele vai tentar manipular de um certo ou de outro as pessoas ali do lado dele. Se ele for chefe ou se ele for o que estiver ali cuidando da empresa, né, na liderança, se ele for um desses, menino, coitado dos funcionários, viu? Mas se ele for também um funcionário, mas ele vê ali, ele quer estar sempre por cima, ele quer liderar os outros, entendeu? Ele não quer estar ali por baixo, não. Se ele trabalha, né, ou na empresa, em qualquer lugar, ele sempre vai causar uma coisa negativa ali. Talvez não aos olhos de todo mundo, tá, pessoal? Preste bem atenção. Porque muitas vezes, quem ele quer enganar, ele vai enganar muito bem. E quem ele quer, derrubar, ele vai derrubar. Entendeu? É assim. Simplesmente eles agem assim. Então, tem pessoas que vão acreditar nele, nos enganos dele. Não, que ele é o tal, ele é isso, ele faz as coisas muito bem. Exatamente por isso. Porque ele dá essa aparência, porém, ele vai derrotando outros. Então, na empresa, quando trabalha é assim, geralmente vai agir dessa forma. E também, dentro de casa, se tem assim, meu amigo, aí é pior, porque é a família envolvida junto. De duas uma, ou a família vai acabar aceitando tudo, a família não tem como fugir. Se você é só um amigo, ou se você trabalha, tem como você fugir, né? Você não está precisando olhar todo dia para a cara da pessoa, né?
mas se é da família, como é que faz, né? É complicado. Então, como eu falei, de duas, uma ou de três, porque ou a família ou os outros, né? Os filhos. Se é a mãe, por exemplo, se for narcisista, por exemplo, os filhos e o marido têm que aceitar. Por quê? Porque não tem outro lugar de ir, né? Já fica por isso. Então, né, tudo que ela fazer ali é a boazuda, é a chefona que está ali mandando mesmo, né? Então, né, eles têm que ser rebaixados. Ou outra coisa, ou eles vai acabando, vendo assim que a mãe é meia neurose, sim, mas vai acabando também, assim, né? Achando, vai levando, não, mas é assim mesmo, então tem tudo isso, né? Eles podem, é muito difícil, vai ser muito difícil deles ficar intrigando, porque de pequeno eles vão aceitando aquilo, então para eles é mais fácil, talvez, e mas muitas vezes não, porque geralmente a mãe narcisista, sabe como que ela pode agir? Se tem vários filhos, ou se tem dois ou três, geralmente a mãe narcisista, ou ela vai bajular ela vai preferir um filho, ela vai ter um filho preferido ali, entendeu? E os outros ela menospreza, enquanto ela prefere, então ela vai. O que ela prefere, ela vai fazer o quê? Bajular, vai fazer tudo para ele, né? Enquanto os outros ela vai ferindo, vai despedaçando, vai jogando seu veneno ali. Existe mais toxina do que essas, né? Do que ser um narcisista? Se tem uma pessoa tóxica, tá aí no narcisista, entendeu? Então é muito difícil, porque essa criança que está sendo criado, bajulado, ele também vai crescer com este ego, né? E ele vai crescer já formando nessa característica. Então vai crescer, talvez ele vai querer ser igual, né? E o outro também, por motivos de ser muito rejeitado, de ser muito, assim, não teve uma boa criação ali, a mãe sempre ferindo. Ele pode ter depressão, ele pode ter problema de autoestima, entendeu? Ele vai ser, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai precisar muito de, às vezes, acompanhamento, né, psicológico, para poder sobressair, porque senão a coisa fica difícil para ele também. Então tem esses dois casos, né? Dois lados ruins de uma mãe ser narcisista, se bajular demais no filho, ou se ela critica demais e fere demais o filho ou a filha, tá bom? Então outra coisa assim, né? A pessoa narcisista, ela gosta de enaltecer uns e rejeitar os outros, né? E humilhar os outros, tem muito isso, ferir os outros, né? Então, a quem ela quer, ela enaltece, a quem ela não quer, ela fere. Então, essa pessoa é muito complicada. Aí, geralmente, quem ela consegue se aglomerar a ela, né? Aí são as pessoas que se aliam, os aliados a ela. Geralmente, tem muitas pessoas que são aliados a elas, né? Porém, porque são pessoas que já foram, tipo, assim, consegue, né? Andar direitinho assim, fazendo tudo do agradinho dela, conforme vai fazendo do agrado dela, tá tudo bom ali, né? Tá tudo bem, né? Então não tem que ela achar ruim. Mas vai contrariar para ver, né? Então é complicado. Então, pessoal, esse comportamento de manipular os outros, né? Muitas vezes com a tal da chantagem, né? Chantagem emocional que faz. Depois que ele conseguiu a amizade da pessoa, depois que ele conseguiu se ingressar no seu trabalho, depois que ele conseguiu se ingressar ali naquela namorada, né, que já casou, né? Muitas vezes, depois aí que vai surgir a chantagem, né? Depois que ele viu que conseguiu tudo ali, aí vai chantageando emocionalmente a pessoa, entendeu? Sabe, pessoal, é aquela base do tem que. Não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim e tem que ser assim, ponto, acabou. Tem que ser, né? Tem que ser do meu jeito, né? Funciona assim, simplesmente assim. Pessoal, já não falei? Porque eles são egoístas, quer manter sempre a pose, estar sempre lá no status, né? No status, como diz, né? Sempre por cima, não é mesmo?
Só que quando encontra alguém que dá de cara, as coisas também não vai muito bem não, porque quando alguém pega firme também, meu filho, ó. Pois é, nem tudo é um mar de rosas para eles, porque quando alguém dá de cara, né, e realmente vai enfrentar e as coisas não saem do jeito do tem que, aí, né, aí é onde ele vai se mostrar mais agressivo, ou ele vai fugir, entendeu? Quando ele começa a ver que a coisa tá erradinha assim, né, ou ele foge, ou ele agride. Quando uma mulher mesmo encontra com o príncipe apaixonado, né, do lindão, né, que se apaixonou por uma pessoa que falava só frases lindas para você, e daqui a pouco, depois que você casou com ele, aí ele já vem jogar pedras em você, tá falando que você não vale nada e que você tá feia, você tá mal arrumada, ou você tá muito magra, ou você tá muito gorda, ou você tá isso, você tá aquilo, vai jogando assim, né, seus foguinhos, não é mesmo? Né? Então, aí sim que muitas vezes a pessoa vai, tá aí, ó, tá alguma coisa errada nesse homem, ou tá alguma coisa errada nessa mulher, porque ela não era assim, né? Porque é o que eu falei, ele tem essa capacidade também de ser mentiroso. Então, com a mentira, aí depois que ele vai, né, vai mostrando as garras. Muitas vezes ele funciona desse jeito, né? Olha, pessoal, uma pessoa dessa natureza, ele é frio, ele é, como já falei, ele não tem empatia. Então, ele não se preocupa, não. Muitas vezes, sabe o que acontece? Ele fica com a tal pessoa só até o momento que ele viu que ele já pode mudar dali e se ingressar a outra, quando ele fazer uma outra vítima ali, né? Se ele é tão frio, se ele é tão arrogante, se ele é tão isso, tão aquilo, muitas vezes nem vai assim dizer que tem aquele amor pela esposa, pelos filhos. Talvez, quem sabe o grau de amor ali, né? Só Deus sabe, né? O grau de amor, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, que eles costumam ser frios. Essa frieza dele, então é muito normal. Depois que vocês estão que estão juntos, às vezes a mulher descobre, meu marido me deixou, né? Foi embora, né? Por quê? A frieza, né, pessoal? Ele trabalha com isso na mente dele. Então, ele não vai sair dessa vítima aqui enquanto não encontrar uma outra vítima. Então, é complicado mesmo, viu? Viver com uma pessoa assim perto de você, viu? É muito complicado. Pessoal, olhando por esse lado, qual é o lado positivo de tudo isso, né? Triste, não é mesmo? Como que a pessoa não para enxergar o lado bom das coisas? Por que uma pessoa dessa não é capaz disso, né? Olhar para parar um pouco e ver o lado bom das coisas. Às vezes eles têm inveja dos outros e acham que os outros a invejam. Então, pessoal, já chega, né? Tanto falar coisas negativas, né? O lado bonzinho deles, aonde tá? Gente, vamos parar de falar tantas coisas, né? Já chega, já parei. Bom, mas agora eu vou falar aqui algumas dicas de que você, pai e você, mãe, possa estar sempre, tá? A educar os filhos da maneira correta, melhor, para que ele não se torne uma pessoa narcisista, né, pessoal? Então aqui vai algumas dicas para que você possa fazer e ajudar na criação, na educação, no crescimento do seu filho, tá bom? Olha, queridos pais, a importância de exercitar a criança no lado emotivo é fundamental, tá bom? É assim que eles já vão crescendo com essa natureza da empatia. Se você não exercitar isso nele, vai ser o contrário. Então a criança é assim, né? E você também tem que exercitar em todas as outras coisas. Não ensine, não deixe que seu filho seja ambicioso, egoísta. Brigou com um coleguinha ali, ou ele então, por exemplo, ele lá na escola ele viu, né, que o fulano tem o melhor celular, celular o primeiro, o mais top da sala. Aí o filho chega, mãe, mas eu quero um celular daquele, eu também quero estar por cima, né? Então, gente, é muito importante você não dar tudo na mão de mão beijada para os filhos, né? Não pode, não é só porque você talvez tenha esse dinheiro, você tem que dar tudo nas mãos de seus filhos, para que ele cresça com esse ego.
Tá entendendo aí? Muitas crianças gostam de ser muito bem bajuladas dessa maneira, como muitas vezes filhos bajulados, como eu já falei, pode criar esse lado aí, tá? Do narcisista, porque eles estão criando tudo, né? Estão tendo tudo ali na mão, né? Tudo. Ah, eu quero isso. Toma, meu filho. Mamãe, eu quero isso. Toma, meu filho. Pai, eu quero isso. Toma, meu filho. Mãe, me dá isso. Toma, minha filha. Não sabe, né? Então temos que ensinar, né, nossas filhas a não ser ambicioso, tá, pessoal? Ambicioso, não, né? A gente tem que ensinar essa parte. Outra parte é ter a parte do amor ao próximo, tá? Amar o seu próximo, ter empatia. A criança precisa, né? Ela precisa disso. Devemos ensinar os nossos filhos a dar-se respeito e ter respeito com os outros, com os coleguinhas. Não deixar menosprezar seu amiguinho porque ele é mais humilde, entendeu? Não devemos deixar que ele se auto ache que ele é o melhor que o outro. Não podemos deixar que nossos filhos cresçam com esse ego, tá entendendo? Essa parte de ego não pode deixar que cresçam desse jeito. É ensinar, é educar, é falar, filho, assim não tá certo, você está agindo de maneira errada. Ah, e tem mais. E a parte das desculpas? Quantos que têm pedido desculpa? Nós, mães, nós pais, precisamos ensinar nossos filhos. Fez alguma coisa que deu errado ali pro amiguinho? Ou fez mesmo pro irmão da casa? Fez mesmo para você, mãe? Fez pro pai? Peça desculpa. Você tá errado. Você que fez errado, né? Então, ensinar onde ele errou. Falar, peça desculpa, porque dessa vez quem errou foi você. Ou se o outro pediu, ou se o outro tá errado, peça desculpa a ele. Entendeu? Essa parte de saber reconhecer é muito importante, tá bom? Então, reconhecer, magoou alguém, vai, peça desculpa, falou alguma palavra que ficou ali, né? Ofendeu alguém, né? Magoou a mãe, falou alguma coisa que deixou magoado ali o amiguinho. Poxa, é tão fácil, vai, peça desculpa. Então é importante exercitar isso nos filhos. Claro que não devemos ser arrogantes, né? Muitas crianças já crescem com aquele comportamento de mal educado com a mãe, com a professora já fala coisas que não devia, com o coleguinha, é áspero, né? Joga os seus veneninhos. Desde pequeno tem muita criança mal educada por aí. A gente já vê, né? E é muito ruim isso daí, porque vai crescendo uma criança assim, se ele já vai crescendo ranzinza, o que será no futuro dessa criança depois, né? Ele não se educa a sua boca, não educa as palavras, não pondera o que vai falar. Então é muito importante. O filho é de pequeno que os pais têm que educar, né? Como eu falei, com a moderação, tudo em ordem, conversando, falando, não podemos ser narcisistas, mas devemos ser pais autoritários na educação, né? Moderado como se deve ser, né? Mas não como muitos têm sido aí também, tão áspero, tão rude, a ponto de ser cruéis. Não, isso não está certo. Então, pessoal, não deixe seus filhos crescer na ambição, onde tudo que ele acha que o dele é o melhor, e que ele está mais bonitão, ele é o mais corretão, ele é o mais em tudo, né? A ambição, não, é outra coisa que não se deve, né? Porque eu falo que desde cedo você tem que tratar e cuidar disso, porque é de pequeno que se educa, porque você não vai conseguir tratar isso depois que ele cresceu, tá bom? Tá bom, papai e mamãe? Tá entendendo agora? Porque se ele cresce com esses pensamentos, com esses comportamentos ruins, vai dar muito brecha para ter esse tipo de transtorno, tá bom? Então é por isso que temos que exercitar essa parte do amor, né? Quando entra o amor, aí vai entrando as outras coisas, não é mesmo? E como é que se cura? Como é que se trata de uma pessoa narcisista? Bom, pessoal, aí vai depender dele. Porque tudo que se precisa fazer é a pessoa que tem que agir. Não adianta fulano levar ele por força, porque se ele não abrir a mente para a mudança, ele não muda não. É a mesma coisa de uma pessoa viciada na droga, viciado no cigarro, viciado no álcool. Se ele não ter esse dom de querer, não. Eu estou reconhecendo aqui que eu estou precisando de ajuda. Então,
ir atrás dessa ajuda, ele não muda e ela não muda. É preciso parte dele, né? É preciso ele reconhecer, né? Primeiramente, essa pessoa, né? A gente dá para se ver que ele precisa de quê? A presença de Deus na vida, né? Porque essa pessoa, se ela é tão má assim, né? Porque está faltando a presença de Deus na vida dela, né? Então, primeiramente, essa pessoa precisa ter Deus na vida dela, né? E ela precisa ir atrás desse tratamento, né? De uma terapia, sei lá, procurar algo que vai ajudar, de um psicólogo. Então, vai. Se você está notando que tem comportamentos assim, é melhor ir atrás de pedir ajuda. Vai. Não fica esperando, não. E você precisa. Se você precisa mudar, muda. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco nesse assunto aí. E lembrando que essas dicas que eu dei aí no final, né, na educação das crianças, é super fundamental. E isso conta muito no crescimento do seu filho para que ele se torne uma pessoa de bom caráter. Tá bom, pessoal? Lembre disso. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!